O que você precisa ouvir agora? Escolha uma opção: quartzo azul, quartzo rosa, quartzo verde. Pause o vídeo para fazer a sua escolha. Para quem escolheu a opção 1, quartzo azul, saíram as cartas da Torre, da Temperança e da Rainha de Espadas. A Torre aqui, abrindo sua leitura, ela vem falando de algum momento de crise, né, que você passou recentemente ou pode ainda estar passando, tá? Mas a Torre, ela vem falando, né, que existiu aí um aprendizado, né, através da dor, né, não minimizando o sofrimento, né, mas é um momento que fala em que tudo cai por terra, né, para que o que precisa ficar, fique, se estabeleça, sabe? Mas pode ser uma sensação, um momento difícil, né? Um momento de uma sensação de estar sem chão, né? Uma sensação de perdas. É realmente um momento de crise, né? Mas, seguindo da temperança, a Torre aqui abrindo, fala que esse momento está chegando ao fim, né? Você precisou passar por isso, de fato, né? Para muitos aprendizados, né? Para uma mudança de postura, de mentalidade, sabe? Mas foi para o seu melhor, para que o melhor, né, chegue. Essa torre, ela vem falando de quebra de falsas estruturas, rompimento de crenças limitantes. É uma transformação que, infelizmente, né, muitas vezes ela acontece através da dor. Né? É uma crise que leva o consulente a um patamar mais elevado, né, de compreensão da vida, né, do que aconteceu, do que precisa ser modificado, sabe? Mas é uma carta que ela vem falando da coragem, né? Coragem de olhar para as sombras e se readaptar. É um aprendizado de readaptação, né? De mudança, para que só o que é bom chegue, fique e permaneça, né? E aí vem essa carta da temperança, falando sobre isso. E a carta da temperança, seguida da carta da torre, não podia sair uma carta mais positiva em relação a isso, tá? Não é minimizando o caos, né, que pode ter acontecido, né, a dor que você pode ter sentido, mas a temperança após essa crise da torre, ela vem falando de harmonia, né, de calma, de fluidez. Então, provavelmente você vai sentir brevemente, ou pode já estar sentindo, né, um momento de uma fase mais harmônica, mais equilibrada, né, onde as suas emoções estarão mais controladas, você vai estar se sentindo um pouco mais em paz, sabe? Então, realmente, né, a torre, ela vem falando do rompimento, né, da quebra de paradigmas, né, situações de crise pode ter acontecido, mas é para que o novo chegue, né? As coisas se restabeleçam na sua vida de forma mais harmônica, né? Com mais fluidez, com trocas mais equilibradas, sabe? E aí trocas em todos os sentidos, né? Nas relações, né? O dar e receber. E de você com o outro, né? De você doando, né, à medida que você recebe. Talvez essa torre pode ter falado disso, né, de você ter feito muito, talvez pelo outro, e não ter recebido tanto em troca. E aí a temperança vem falando que é um momento que agora as coisas tendem, né, a se equilibrar, a estabelecer uma harmonia, uma moderação, e é um momento que você vai ter mais compreensão sobre a vida, né, sobre as situações e sobre tudo o que aconteceu durante esse processo, que provavelmente não foi fácil. E aí a Rainha de Espadas, encerrando a tiragem, né, ela tem duas interpretações aqui, né? Porque a temperança, seguindo da torre, ela vem falando desse equilíbrio, né? Então, pode estar falando assim, tanto desse equilíbrio do dar e receber, como o equilíbrio da emoção, né? Talvez você tenha sido sempre uma pessoa muito racional e aí precise agora colocar mais emoção na sua vida, né? Nas suas escolhas, ou o contrário, talvez você tenha sido sempre uma pessoa muito emocional, né? Que aí pode ter feito escolhas que
pode ter se prejudicado, né? Pensando muito no outro. Então, é hora de colocar esse lado, né, mais racional, que para muitas pessoas pode parecer frieza, mas não, é uma objetividade, uma estratégia, né? Você exercer esse lado mais gerencial, essa capacidade de gerenciar, né, essa inteligência. Né? Só cuidado com a rigidez, mas é preciso, é necessário para que você coloque seus projetos em prática, né? Você tenha mais equilíbrio emocional, né? Não deixe que a emoção tome conta. Então, assim, a temperança e a rainha de espadas, né? Depois de uma torre, elas vêm com energia muito de equilíbrio, né? Ela vem falando muito do equilíbrio, do emocional, né? Sua vida entrando nos eixos. Vai ser uma fase em que esse caos da torre é totalmente diferente dessa postura da rainha de espadas agora, né? Ela firme aqui, depois desse rompimento, desse caos. Então, é uma fase agora, né, de bastante equilíbrio, né? E muita racionalidade. Então você pode se sentir, né, um pouco mais objetiva, um pouco mais tranquila até. Talvez depois da torre você até estranhe tanta tranquilidade, tanta calmaria. Mas que bom, né, que depois da torre vem a temperança e essa rainha de espadas, esse momento mais de equilíbrio e foco, né? Então é isso, essa foi a tiragem, essa foi a opção número 1, quartzo azul. Espero que tenha gostado e se quiser acompanhar as outras leituras, fique à vontade. Para quem escolheu a opção número 2, quartzo rosa, saíram as cartas da justiça, 9 de espadas e 9 de paus. O que me chamou bastante atenção nessa leitura, né, foi o fato de ter o 9 duas vezes, né? Que vem falando assim já de um cansaço, um desgaste, né? Você provavelmente está tanto com o seu mental, né, como o seu físico um pouco já exausto, né? O 9 de espadas, a gente vem falando de estresse, de ansiedade, né? Talvez de pensamentos repetitivos, talvez um pouco atormentado, talvez até fala de insônia, sabe? E o 9 de paus vem falando assim de desgaste mesmo, sabe? De desgaste energético. Talvez você esteja fisicamente cansado, né? A sua energia já um pouco... você sem forças, talvez, para chegar onde quer, sabe? Mas é um momento assim que pede muita clareza, né? A justiça, ela vem falando assim de ordem, de organização. Então, assim, eu vejo que esse momento desafiador, né, ele tende a ser resolvido, né, mas para que isso aconteça, né, você precisa cortar o que não é bom, tá? A justiça, ela abrindo aqui a leitura, eu vejo que ela vem pedindo, assim, verdade, sabe? Ela vem pedindo muita disciplina, lógica, né? E assim, duas cartas de espadas, né? Assim, 9 de espadas e a justiça, né? Que também é uma carta que fala muito do mental. Então, assim, pede que você tome decisões de forma mais racional, mais estratégica, mais imparcial. Talvez esse tormento possa falar um pouco disso, né? Talvez você esteja com dificuldade para cortar, né? Fazer cortes, né? E aí a justiça pede para que você resolva, né, esses conflitos da forma mais harmônica possível, com sinceridade, com verdade, né? Mas que você precisa resolver para que esse tormento ele cesse, né? Para que esse desgaste ele chegue ao fim. Mas é uma decisão que precisa partir muito de você, assim. Você precisa fazer esse corte, sabe? Você precisa ter essa sabedoria para fazer as decisões de forma mais lógica, né? Mais diplomáticas, e com mais verdade possível, sabe? Mas pede que você tenha, né, esse discernimento para decidir o que é bom e o que não é para você. E assim, eu vejo que quando você finalmente conseguir resolver, né, esse conflito, né, de forma harmônica, racional, pode falar de frieza, mas eu vejo mais como alguém que seja um pouco mais direto,
sabe? Esse tormento, ele tende a se acalmar, sabe? Porque realmente é uma situação que já está no limite, né? Tanto está afetando o seu emocional, né, como o seu físico, sua energia. Então, decida, resolva, né? Não precisa ser de forma grosseira, não. Você pode ser direta, você pode ser cortar aquilo que não serve, mas de forma direta, sabe? Porque muitas vezes a gente confunde, né? Ser direto com ser grossa, né? Com ser grosso. Mas não é isso, é você ser objetiva. E é um momento que pede isso para que sua paz, ela volte, né? A reinar na sua vida, né? Então é isso, né? Decisões precisam ser tomadas de forma racional e aí a energia tende a acalmar, tá? Então é isso. Espero que você tenha gostado da tiragem, né? E se você sentir, né, se ressoou, curte, comenta, compartilha. E também pode ficar para ouvir a terceira opção, tá? E agora na terceira opção, quartzo verde, sai nas cartas do 3 de espadas, do rei de espadas e da roda da fortuna. O 3 de espadas aqui, abrindo sua leitura, né? E falando de um momento que você pode ter passado de dor, né? De sofrimento. A sensação de ter sido traído ou ter realmente sido traído, mas pode falar de uma sensação, né, de traição de alguém, da vida, enfim, se sentindo injustiçado, não é? Mas aí cuidado para não entrar tanto no vitimismo, tá? Porque o 3 de espadas, ele pode falar de alguém que não consegue sair daquela dor, fica remoendo um pouco, né, esse momento de dor que passou. E aí, essa carta do rei de espadas seguindo do 3 de espadas, ele pode estar falando de um momento que talvez você tenha ficado um pouco mais rígido ou extremamente irracional após essa dor, essa decepção, né? E aí, tomar cuidado para não ficar numa inflexibilidade, né? Numa seriedade muito grande, né? Que eu sei que depois de um momento doloroso é difícil você se abrir, né, para alguém, para o novo, né? Mas a tiragem ela pede, né, para que você não se feche tanto, tá? Para a vida, para as pessoas. Eu sei que realmente pode ter sido um momento desafiador, né? Mas e que você tende a realmente se fechar para se proteger, né? Das pessoas, das situações, das dores, né? Mas o rei de espadas aqui eu não vejo como algo muito positivo, porque pode estar falando de talvez você fique um pouco rígido demais, sabe? Você fique extremamente racional, extremamente rigoroso, e aí perca oportunidades, né, de apreciar momentos de alegria, conhecer pessoas novas, né, participar de momentos, né, que te façam vibrar, né, na alegria, sabe? Por esse excesso de rigidez. Então, talvez seja um momento que você não queira tanto contato com as pessoas, queira ficar um pouco mais isolado, né? Mas pede para que você se abra para o novo. E aí, essa postura aqui que está pedindo, né, para que você não fique tão rígido, né? E em seguida, saindo a roda da fortuna, vem falando assim, que tem coisas boas para vir, sabe? Tem reviravoltas, tem mudança, tem movimento, né? Mas você precisa também se abrir um pouco para a vida, sabe? Tem finalizações de ciclos acontecendo, né? Ciclos dolorosos, né? Dolorosos acontecendo. E tem oportunidades chegando, mas para que essas oportunidades cheguem, né, você precisa se abrir para o novo, tá? Se libertar dessas dores, né, desse passado aí, para que o destino, né, ele tome as rédeas, né, para que essas mudanças positivas cheguem, né, que a roda da fortuna, depois de cartas tão desafiadoras, elas vêm falando de uma reviravolta positiva, sabe? Então, se abra para o novo, né, tem momentos, situações inesperadas chegando,
situações positivas, momentos novos, né? É um desconhecido, né? Se abrir para o desconhecido, mas que você pode se surpreender muito positivamente, tá bom? E essa foi a opção número 3. Se você gostou, curte, comenta, compartilha e se inscreve no canal, tá bom? Até uma próxima!